Olá, minha gente! Boa noite, boa noite, boa noite! Tá começando a live 72 Papo de Assessora. A live que eu convido os meus alunos, as minhas alunas, que se tornaram assessoras de influenciadores digitais e conquistaram uma vida com liberdade e excelente remuneração. É isso, eu inverti a frase que eu ia dizer, daí quase errei. Mas é isso, gente. Esse é o encontro ao vivo que eu convido as alunas que se tornaram assessoras de influenciadores e conquistaram uma boa remuneração e uma vida com liberdade. Para compartilhar com vocês a história delas, para vocês se inspirarem, motivarem, questionarem, perguntarem como elas vivem, como é que elas se tornaram assessoras, como elas fecharam o primeiro influenciador assessorado, como elas fecharam o público, como elas ganham dinheiro. Dá para viver de assessoria? Dá para ganhar uma boa grana? Como funciona esse Paranauê? Ó, me ajuda com o Pix. Sabe com o que eu vou te ajudar? Eu te ajudo com conhecimento. Eu ajudo com conhecimento, porque não é uma ajuda agora, é uma ajuda eterna. Pinga, com o estudo, pinga Pix a todo mês. Muito Pix, tá, gente? Gente, brincadeiras à parte, eu tô aqui brincando com vocês, mas hoje o assunto é com a Gabriela Camilo. Gabi Camilo é aluna do Profissão Assessor do ano passado. Ela entrou para o Profissão Assessor se eu não me engano, ali por setembro do ano passado. Não vou conseguir precisar isso para vocês. Depois ela diz aqui exatamente o dia, exatamente o mês que ela entrou. E ela começou, retomou o trabalho dela como assessora oficialmente, aí aluna do Profissão Assessor, começou a trabalhar, dedicada à assessoria de influenciadores. E hoje conquistou uma vida com liberdade. Assessora 15 influenciadores, nada mais, nada menos do que 15 influenciadores. E, gente, vai compartilhar com vocês como é que ela começou, como é que surgiu, tá? Gabi tem jornalismo como profissão, então também trabalhava na área da comunicação, trabalhava no mercado de marketing, com formação em jornalismo, mas trabalhava no mercado de marketing. Ela vai compartilhar com vocês toda a história delas. A intenção aqui, gente, é convidar vocês a conhecer histórias de outras assessoras de influenciadores. Outras histórias além da minha, para motivar vocês, para inspirar vocês, para dar um gás para vocês iniciarem, darem mais um passo e irem em busca dos sonhos de vocês. Porque todo mundo tem desafios, todo mundo tem desconfianças também, né? Que eu sei que vocês desconfiam. Será que a Maria é real? Será que dá certo isso aqui? Vamos ouvir outra pessoa falando um pouquinho mais do assunto, tá? Então eu já vou convidar a Gabi para entrar aqui comigo ao vivo e compartilhar com vocês, tá? Opa! Oi, Gabi! Oi, Maria, Bem-vinda! tudo bem? Oi, todo mundo. Tudo ótimo, e contigo? Tudo bem por aqui também. Primeiro, obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui, compartilhando a tua história. Eu estou muito feliz em te receber. Obrigada a você pelo convite. Me sinto honrada, até um pouquinho nervosa por estar aqui com você, que é uma grande referência aí nessa área para todos nós. Imagina, Gabi, vai ser um papo bem descontraído, como se a gente estivesse numa chamada de vídeo, só nós duas. Legal. E então a ideia é essa mesmo, a gente realmente bater um papo. Quero conhecer todos os detalhes da tua história lá de trás, de quando a assessoria surgiu na tua vida e até hoje como que a vida tá agora, quais foram as mudanças que a tua vida na assessoria, quais foram as mudanças nesses últimos meses aí na tua vida. Tô super animada para conhecer um pouquinho mais. Vamos começar com a tua idade e cidade e um pouquinho do que lá atrás, né? Tua formação em jornalismo. Conta um pouquinho mais da tua história lá de trás. Tá, bom, mas eu sou a Gabriela, eu tenho 27 anos, sou de Santo André, no ABC Paulista. E eu sempre soube que eu ia ser da área da comunicação. Eu falo demais desde criança, me comunico muito com as pessoas e sempre achei ali que eu ia para a área da publicidade, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando foi chegando perto da época de escolher no que eu ia estudar, eu tive a oportunidade de fazer um técnico em publicidade durante o ensino médio. E aí eu Que gostei muito, massa! mas entendi que não era isso que eu queria. Aí eu falei, então vou pro jornalismo. E aí eu fui para a faculdade de jornalismo e até pulei um pouquinho, mas durante esse processo e até antes eu consumia muitos blogs, redes sociais.
Eu entrei, eu acho, no Orkut, eu tinha 10 anos, nem podia, mas eu entrava, eu estava ali na rede social e já consumia algumas pessoas que se tornaram influenciadores ali, né? E nem eram chamadas com esse nome. E eu consumia muito, eu já escrevia muitos blogs, eu sempre gostei de escrever. E eu tive alguns blogs, então eu falo que eu passei os 360 dessa área do marketing de influência. E ali na faculdade eu conheci esse universo de marketing de influência. Eu descobri que existia uma profissão que as influenciadoras eram pagas por marcas para fazer um anúncio ali, uma publicidade. E até então eu achava que apenas celebridades e não pessoas relevantes na internet também faziam, também recebiam para ser usada, para usarem a imagem delas, né? Então, para mim, aquilo foi um estalo. Eu falei, uau, e aí, junto, não só descobri isso, mas eu descobri que existiam pessoas que trabalhavam por trás disso, contratando esses influenciadores, fazendo intermediações, e eu achei incrível. E aí eu comecei a trabalhar numa agência, é, que foi assim, um grande marco na minha carreira. Eu fui para uma grande agência de relações públicas. Então lá eu entrei fazendo comunicação interna, que é da área da comunicação, mas não tem nada a ver com essa parte de influenciadores, e eu migrei para parte de assessoria de imprensa. E lá, eu acho que no começo de tudo, assim, do marketing de influência, era muito coligado. As pessoas ainda não tinham uma área específica, né? Então a pessoa que fazia assessoria de imprensa puxava ali para contratar um influenciador para a marca. E ali eu Total. foi meu primeiro contato. E durante esses meses, enfim, que eu fui trabalhando ali contratando influenciadores para as marcas que eu atendia na agência, eu entrei num conflito ali de ver que as influenciadoras não tinham preparo nenhum. Os influenciadores, eles não tinham noção de precificação, não sabiam cobrar pelo seu trabalho, eles não sabiam nem comunicar direito nas redes sociais, por exemplo, cidade de onde eles estão, colocar um e-mail na bio, não respondiam e-mail. Eu vi ali uma super oportunidade de mercado, porque eu falei, essas pessoas precisam de ajuda, elas não sabem o que fazer. E eu, por outro lado, estava começando a aprender a fazer tudo isso, né? Trabalhando do outro lado dos influenciadores. E eu falei, Ô, caraca, Gabi, isso é muito deixa eu te legal. interromper para te pedir um Pode falar. detalhe. Dá um exemplo para o pessoal, uma marca, não precisa falar o nome da marca, mas um tipo de produto e como funcionava mais ou menos essa lógica, só para o pessoal entender. E depois a gente vai falar mais para frente, mas o quanto isso é diferente da assessoria de influenciadores, que é o que tu faz hoje. Como é que era lá na marca? Vamos supor que era uma marca de produto de cabelo, não sei, como é que era? Tá, ó, vamos lá, vou dar um exemplo de marca, sei lá, de fralda. Eu ia contratar uma influenciadora, normalmente mãe, né? Porque usa fralda, e a gente ia fazer ali ou um contrato pontual ou um contrato como embaixadora por um longo tempo. E a gente iria pagar para aquela influenciadora e mandar os produtos para ela. E aí eu vou dar até um exemplo assim, até que aconteceu, mas não com esses valores. A gente precisava que a influenciadora ficasse 6 meses com a marca, com entregas mensais. E aí a gente pediu um orçamento para ela, ela falou: Ah, eu acho que eu cobro R$ 2.000. Aí eu, como atendimento, eu virei pra ela e falei, não, linda, isso não dá pra você cobrar só R$ 2.000, né? São 6 meses com exclusividade. A gente vai usar a sua imagem. Aí eu fui ali dando até um ajuste, mas pra você entender o nível do que as pessoas não estavam preparadas como influenciadoras naquele momento. Não era tratado totalmente como uma profissão para algumas pessoas. Elas não enxergavam isso, né? E a gente mandava ali para ela e eu fazia esse processo de mandar briefing, solicitar a entrega, aprovar com o cliente o conteúdo delas, devolver para a influenciadora, agendar a publicação, tudo mais, e depois fazer o relatório quando eu pedisse os analytics da influenciadora. Então eu fazia toda essa parte ao contrário do que o assessor faz. Eu fazia o contato com o assessor, no caso. Isso. Basicamente era E isso. tu sentiu, Gabi, nesse teu. Isso era que ano? Que tu fazia isso, tu fez agora, né? Faz pouquinho, faz pouco tempo. Não, eu comecei com esse trabalho em 2019. Tá. 2018 eu tava ali, mas bem no comecinho, mas oficialmente pegando o jeito mesmo foi 2019.
E aí na pandemia também trabalhei muito tempo porque deu um boom, né? Muito grande. Mas ali a partir de 2019, mais ou menos. Tá, e tu ficou todos esses anos nessa mesma agência, não? Eu saí dessa agência em 2022, janeiro de 2022. Aí eu fui para o cliente trabalhar também com influenciadores, mas ali sendo marca. Eu Uhum. trabalhava em parceria com uma agência. E depois dali eu fui para uma outra agência trabalhar também contratando influenciadores, mas sempre do outro lado. Sim, sempre perfeito. Então foram todos esses anos com marketing de influência, só que do lado das Isso. marcas e agências. E aí tu sentia também a falta, porque tu falou muito sobre o influenciador não sabia cobrar, o influenciador sentia essa falta de uma assessoria, né? Não tinha quem intermediasse. Exatamente, não tinha ali. Eu acho que o que aconteceu, a minha visão de fora, vendo os influenciadores, os maiores tinham pessoas próximas que talvez entendiam de alguma coisa e ajudavam, mas ali Uhum. não eram profissionais da área, não eram pessoas que de fato tinham o conhecimento necessário. Então era muito vazio. E aí, em 2018, até quando eu comecei a ter essas percepções, eu comecei a estudar mais esse mercado e eu fiz o meu TCC totalmente focado no marketing de influência, porque eu realmente entrei de cabeça para estudar isso, porque eu falei, gente, isso tem muito potencial de mercado. Legal, Então ali eu já acendi essa anteninha, mas não fui muito além. Eu continuei onde eu estava e estudando. Em legal. 2019, no meu último ano da faculdade, eu desenvolvi com o meu TCC um plano de assessoria. Então, eu não criei de fato a assessoria, mas eu desenvolvi o plano do que seria uma assessoria para ajudar esses influenciadores, pensando nessas dores que eu vivenciei lá, que os influenciadores não sabiam o que fazer com as marcas. E aí, quando foi no final de 2019, oficialmente, junto com a apresentação do TCC, eu abri a minha agência pela primeira vez. Eu decidi Ó, trabalhar no paralelo, porque eu era CLT, mas eu era jovem, e aí eu trabalhava nos meus contraturnos, eu saía da agência e eu já ia ali atender influenciador. Eu lembro que eu fazia reunião com o influenciador às 6h30 6h30 da manhã, porque eu entrava às 9 na agência. Então, eu trabalhava nesses contraturnos. E foi muito bom, de muita experiência, mas era muita coisa estar com os dois lados juntos, né, pra mim. Então, em 2020, entrou pandemia, aconteceram algumas coisas também na minha vida pessoal, eu acabei parando e encerrando, mas a minha vontade de trabalhar com isso, estando com os influenciadores, continuava ali e também foi crescendo no decorrer dos anos, ali depois da pandemia, que deu um boom no marketing de influência, porque eu via mais dores até do que das que eu via lá atrás, e eu queria voltar para isso. Mas eu não tinha coragem de largar ali o meu CLT, onde eu já estava bem remunerada, não tive coragem de dar esse passo para sair totalmente, né? deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, nesses quase 2 anos que tu ficou assessorando influenciadores ali, era assessoria de influenciadores, tu fazia essa parte de conectar o influenciador com as marcas. Tu assessorou quantos influenciadores ali? Como é que foi? Ali, se eu não me engano, eu tava com três. Eu tava com três influs fixas e eu tinha uma que de vez em quando surgia alguma coisa e aí eu passava pra ela, mas não era fixa, mas eu tinha três fixas. E eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo também, que era como se fosse a minha sócia nessa época. Que legal. Porque também eu não ia dar conta 100% sozinha ali trabalhando em outra coisa, né? Então ela trabalhava junto comigo e nesse período. Ai, agora eu já nem lembro o que você perguntou, mas Mas foi isso que eu perguntei, se era isso mesmo, se era assessoria era de três, influenciadores isso. e tal. Mas aí Beleza. até, desculpa interromper, mas até comparando hoje com, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, hoje eu vejo alguns erros que eu cometi lá atrás, porque eu fazia assessoria de influenciadores com a cabeça de assessora de imprensa. Então tinha muitas coisas que eu queria fazer que nem era o meu trabalho. E eu só fui ver isso hoje, né? Mas tinha essa dor que eu vi que eu fazia lá atrás. Eu queria abraçar o mundo porque eu não tinha a cabeça de assessoria de influenciadores, que eu acho que é uma coisa que confundem muito, imprensa com influenciadores. Muito bom. Era isso, era basicamente isso que eu queria entender. Te perguntei, era isso que eu queria saber. Se tinha uma confusão da tua função lá atrás, né? Que é muito, muito comum, assim, muito comum. E tu sente que isso atrapalhou os teus
ganhos financeiros, assim? Tu acha que se tu não tivesse feito outras funções que não eram tua responsabilidade, podia ter ganhado melhor lá naquele período lá atrás? Ah, com certeza. Porque às vezes eu deixar o tempo que eu perdia fazendo algumas atividades que não eram minhas, eu podia estar prospectando, eu podia estar conectando ali com outras marcas, né? E poderia ter rendido bem mais. Perfeito, super entendo. Então, beleza. Os anos passaram, Gabi apaixonada por marketing de influência. Tu falou, eu fiz meu TCC sobre isso, eu também fiz o meu. Eu Ai, fiz o que meu demais. sobre. Só que eu sou um pouquinho mais velha, né? Eu fiz o meu sobre YouTubers. Ai, Então, que demais. que ainda não era, Não né, era o mercado um influenciadores o pouquinho antes. termo, né? Eu olhei e falei, que legal. E eu também, né, quis, assim, me apaixonei pelo. Quando trabalhava no CLT, me apaixonei pelo mundo dos YouTubers e blogueiras, que daí era lá 2000, a minha época foi 2014, né, eu fiz meu TCC. 2014? Não, 2015 eu fiz meu TCC. E daí eu acabei fazendo também. Que legal, né, que a gente conseguiu do TCC dar o start para as nossas carreiras, assim, é Sim. muito massa. E beleza, daí os anos passaram, toda, né, tu apaixonada pelo mundo dos influenciadores, mas a pulguinha da assessoria de influenciadores não tinha ido embora. E Não. como foi que ela te picou de novo? Tá, eu acho que ali no início de 2024, eu comecei a ficar, não vou dizer insatisfeita, mas eu tava cada vez mais imersa e esse universo crescendo mais, que algumas coisas que eu via na hora de contratar influenciadores, eu falava, meu, eu poderia estar fazendo isso diferente. Tipo, eu ficava como se eu fosse. Ai, se eu assessorasse esse influenciador, eu ia dar esses toques, eu ia fazer não sei o quê. Eu acho que aquilo foi gritando mais e eu fiquei pensando num crescimento mais rápido, porque na agência tradicional. Você tem um crescimento. Eu acho até que o meu crescimento foi rápido. Eu era muito nova e eu saí da agência como assessora plena. Assessora, não, atendimento pleno. Eu acho até que foi rápido. Fui estagiária há pouco tempo, já fui promovida, enfim. Mas ainda assim, tava dando um boom do marketing digital, que todo mundo crescia muito rápido. E eu falei assim, meu, se eu trabalhar pra mim e tiver a minha empresa, a minha agência, assessorar os meus influenciadores, também eu vou ter um crescimento muito rápido. E eu já tinha essa visão de 2019, porque lá atrás eu paguei parte do meu casamento com o trabalho de assessoria de influenciadores. Então, eu já vi que dava dinheiro de fato. Aí eu falei, meu, eu poderia estar ganhando mais. E eu tenho um filho, né? Engravidei nesse processo. E eu falei, eu poderia ter mais tempo com meu filho, mais flexibilidade. Poderia trabalhar da onde eu quisesse, da minha casa, não precisaria depender de ir para o escritório físico. Então, algumas coisas foram vindo assim na minha cabeça. E, enfim, esperei ali, porque eu tinha esse medo de largar CLT, tinha muito isso em mim, Todo mundo, né? Faz perder essa parte. estabilidade, né? Mas, enfim, algumas coisas aconteceram e eu consegui dar esse start ali em agosto. Agosto de 24. Porém, em maio, acho que foi em maio, você fez o mini curso. E o mini curso do professor assessoria, eu fiz as Uhum. aulas, as 3 aulas. Ali eu fiquei, gente, que gênia. Porque aí eu pensei assim, por que eu não pensei nisso antes, em elaborar algo para ensinar? Porque o mercado precisava disso, Maria. O mercado precisava de alguém que ensinasse como trabalhar com influenciadores, porque não tinha. Tava todo mundo com a cabeça de imprensa, ou então da publicidade, que é completamente diferente, tentando migrar para a influência. E aí eu falei assim, meu, preciso fazer isso, mas ainda assim fiquei, vou esperar mais um pouco. E aí quando eu saí da agência que eu trabalhava e vim e decidi que eu ia abrir minha empresa, a primeira coisa que eu foi ver o seu perfil para ver se já tinha disponível, mas não estava aberto. Aí, em setembro, eu acho que você abriu de novo a turma. Aí eu já entrei nessa nova turma, porque eu falei, ali tem muitas coisas que eu preciso, embora eu já tenha uma bagagem, ali tá tudo detalhado, tudo certinho. Tem mais coisas que eu não sabia e que eu imaginei que eu iria aprender ali, que você trouxe um pouquinho de spoiler no mini curso. Então, acho que foi por isso que eu decidi entrar ali para dessa vez profissionalizar mesmo o meu trabalho e ser uma agência de fato assessorando influenciadores. Legal. Então, acho que foi esse o tchan do vamos crescer. Então, já que é para crescer, vamos aprender de novo e fazer isso dar certo. Ó, e olha só, gente, o ponto é muito importante. A Gabi saiu do trabalho, né, Gabi? Tu saiu do trabalho e começou a assessoria. Foi uma escolha que a Gabi fez.
tá, gente? Isso é muito importante que vocês saibam. É uma coisa que eu enfatizo muito para deixar muito claro. Você consegue, você pode, se você tiver foco, determinação, trabalhar duro, equilibrar o seu CLT, o seu trabalho atual, com assessoria, até você conseguir ter uma renda que se equipare à sua renda do seu CLT e você se sentir um pouco mais segura para pedir sua demissão. Isso foi o que eu não esperei equiparar, mas eu tive que esperar um período. Eu fiquei tipo 4, 5 meses equilibrando, porque eu tinha que encerrar contrato, eu tinha várias entregas e eu estava economizando dinheiro para pedir demissão, sabe? Mas 99% dos alunos fazem dessa forma um pouco mais tradicional, que é de, cara, né, ter um período ali mais conturbado, né, de trabalho, de 2 trabalhos, depois pedir demissão e sair. Então, só queria comunicar para o povo que é possível fazer dessa outra forma. Mas se você quiser meter o louco, pedir demissão, ou se você foi desligado, perdeu o emprego inesperadamente e tem essa oportunidade de se dedicar o tempo integral ali, né, o horário comercial integral para assessoria, melhor, sabe? Melhor, né? Entre aspas. Ninguém quer perder o emprego. Mas tem males que vêm pro bem, né? Tem às vezes demissões que vêm para você se jogar e fazer coisas diferentes, né? E crescer muito na carreira ali. Então, é só ponderando esse ponto aí que a Gabi trouxe. Mas beleza. Gabi, então, decidiu entrar profissão assessor, não estava assessorando nenhuma influenciadora naquele momento, já estava. Como que tu conseguiu a tua primeira influenciadora? Tá, naquele momento que eu falei, eu vou fazer as coisas da agência dar certo, primeira coisa que eu fiz foi voltar com uma das influs que eu já trabalhei lá atrás, que foi inclusive a influ que eu fiz o TCC junto com ela ali, estudando o perfil dela. E aí Legal. ela falou, não, Gabi, vamos, mas ainda foi de um jeito muito. é, não foi de um jeito totalmente redondinho, igual foi a primeira depois do curso, digamos assim. Então Uhum. ela tava ali, ela falou, Gabi, pode vender o meu perfil, fica à vontade, que você fechar, a gente negocia igual a gente já trabalhou antes. Mas eu fui assistindo as aulas e aí eu peguei, que eu pensei, eu falei assim, olha, eu quero assessorar influenciadores que eu gosto e que eu tenha um fit ali, porque senão não vai dar certo. Aí eu peguei uma influenciadora, um perfil de duas influenciadoras, elas são gêmeas, que eu acompanho, nossa, talvez há 10 anos, tipo, há muitos anos mesmo, eu acompanho há muito tempo. Que E eu fiz legal. uma abordagem com elas no direct mesmo, porque Ô, eu Gabi, sabia deixa eu que te elas. interromper. Claro. Sabe que foi exatamente o que a Lídia fez? Ontem eu falei com a Lídia Fonseca, a Lídia que foi premiação também. Aham. Ela falou, Maria, eu entrei profissão assessor, aprendi as técnicas e entrei em contato com uma menina que eu já acompanhava, tipo, quase 10 anos. Mandei direct. A Lídia fez exatamente a mesma coisa. Ela contou ontem em live pro Porque é pessoal muito aqui. legal isso. Quando você já tem uma proximidade, eu acho que até uma dica para quando vocês forem assessorar as pessoas, se você já tem uma proximidade com a pessoa, você já conhece o jeito dela falar, os conteúdos que ela cria, é muito mais fácil de você vender projetos e vender o perfil dela. Vai muito mais organicamente ali, né? Total. E Então essa eu é a mandei dica um, mensagem para né? elas. Cara, assessore alguém que você tenha afinidade. Primeiro, né? Busque pessoas que você admira, né? Que você gosta. E dois, né? E provavelmente, né? O segundo ponto é que você vai ter afinidade, né? Então, que você vai gostar. Então, perfeito, muito massa. Então, ali no meio do curso, olhou pra ela, mandou direct. Como é que foi essa direct? Ah, eu mandei ali. Eu ia uma coisa. Eu já sigo há muito tempo, então a gente já interagia. Então elas receberam a minha mensagem de fato, porque tem alguns influenciadores que não, sei lá, às vezes você não consegue nem falar com ele, mas como eu já tinha esse relacionamento, elas recebiam as minhas directs. Aí eu mandei, oi, meninas, tudo bem? Eu sou a Gabriela. Eu expliquei que eu sou jornalista, que eu já trabalho com marketing de influência há um tempo. Enfim, falei um pouquinho sobre mim, que eu acompanhava o perfil, que eu gostava muito do conteúdo delas e que eu queria entender se elas já trabalhavam com assessoria. Então, nesse primeiro contato, eu entendia se elas tinham uma assessoria ou não, porque eu pensei, se elas tivessem, eu não queria roubá-las, então eu gostaria de entender como elas trabalhavam. E ali também eu sugeri da gente marcar uma reunião para elas me conhecerem melhor e a gente conversar de fato. E aí Legal. elas toparam. E uma coisa legal é que tem muita gente que às vezes até quem tá começando pode pensar assim, ai, mas já tem agências que são gigantes. Mas essas influs especificamente, elas já têm anos de mercado. E aí elas entraram em contato comigo e falaram, Gabi,
Depois da reunião, elas falaram: eu topei, a gente topou com você e a gente vai te dar uma chance, porque a gente já foi muito frustrada com agências gigantes e a gente quer uma pessoa que tenha ou uma agência menor ou que seja a própria pessoa lidando ali, porque nos trouxe mais confiança. E elas apostaram nesse sentido. Então, às vezes, você fica receoso de já tem agências gigantes. Às vezes, o influenciador que é uma pessoa que vai ficar mais próxima, se dedicando mais pra ele, do que de fato uma agência big. Total, isso é muito interessante. Inclusive, na live de ontem teve uma pessoa que perguntou isso. Ah, e a concorrência com agências gigantes? Primeiro que, mesmo tendo agências de assessoria grandes, elas não dão conta de assessorar todos os bons influenciadores por aí. Longíssimo disso. Tem muito Então, influenciador hoje do que assessor. exato. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que sim, existe. Infelizmente, o nosso mercado tem, né, tem um histórico assim de agências que não fizeram trabalhos legais. E, cara, a gente faz do limão uma limonada. Se tá ruim ali, vem pra cá que a gente faz melhor, né? Que foi o que aconteceu contigo. E isso, né, eu já recebi outros feedbacks de alunos assim com esses pontos, porque de fato é bom ter um trabalho de uma pessoa, mesmo que ela tenha menos experiência, que era o teu caso, porque né, tu estava retomando uma assessoria, menos experiência que uma grande agência, Sim. mas que tem tanto valor em outros pontos que compensa, né? Muito legal. E aí, beleza. Elas toparam e vocês começaram. Agora eu quero saber a primeira publi. Como é que qual que foi a primeira publi? Assim, uma que, né, a primeira ou a que te marcou assim mais? Tá, eu acho que a primeira nem foi com elas específicos, porque aí o que aconteceu? Eu entrei em contato com ela, e aí logo em seguida, não lembro se a gente já tinha fechado ou se a gente estava nesse período de aguardar elas me retornarem. Um amigo acabou falando: ah, eu apresentei para uma outra pessoa que era influenciadora, que era amiga dele, falei um pouquinho sobre o seu trabalho, porque nesse período que eu estava estruturando ali a agência, desde agosto até setembro, quando foi de fato eu entrei com as meninas, eu conversava com os meus amigos, compartilhava o que era o meu trabalho, o que eu ia fazer. E aí ele me apresentou para uma influenciadora, e essa influenciadora, ela já topou na hora, e ela ia anunciar a gravidez dela. Porque ela, enfim, tava grávida, mas ainda não tinha contado. E era uma gravidez muito desejada, assim, muito esperada. Então a gente sabia que ia ser algo bem legal. E aí, na hora, a gente não tinha nem fechado o contrato nem nada. Eu falei assim: eu vou arrumar uma publicidade pra você disso. E eu acho que essa foi uma das primeiras nesse novo tempo, que foi com a CIMED, que é uma super empresa. Então a gente já começou com uma big empresa. E eu lembro que foi com o teste da gravidez para ela anunciar, contar ali. Não foi, na verdade, o anúncio específico, mas foi contando como ela descobriu a gravidez e trazendo mais detalhes para as pessoas. Então foi algo bem especial para mim por ter sido como influenciadora, que é especial, e também com uma marca tão grande quanto a CIMED que, nossa, eu achei que ia demorar muito tempo pra gente conseguir fechar uma publicidade. E foi rápido, deu super certo, foi muito legal. E como que tu conseguiu? Foi algum contato que tu já tinha? Ou foi prospecção ali no direct? Como é que foi? Tá, hoje eu participo de muitos grupos no WhatsApp e Uhum. nesses grupos tem muita gente de todas as áreas. Acho que isso até faz parte de uma das formas de prospecção. E ali eu fiz um textinho, eu falei: gente, eu tenho uma influenciadora com tantos mil seguidores, ela vai anunciar é a segunda gravidez dela. É um bebê muito esperado. E, enfim, falei ali um pouco sobre ela, sobre esse contexto, e coloquei num grupo perguntando se alguém tinha um contato para compartilhar comigo. Aí uma menina me chamou, aí ela falou: olha, eu trabalho na CIMED. Então a pessoa estava nesse grupo e nessa prospecção geral que eu fiz, ela me puxou pra gente seguir com essa negociação. E ali a gente foi negociando para entender o que fazia sentido para a marca e para ela, e a gente chegou ali em algo Perfeito. bem legal. Perfeito, uma prospecção tua ali, via né, relacionamentos, muito bom, muito Sim, massa. Gabi, sabe que eu pulei? Eu ia te perguntar uma coisa. Daí tu me encontrou. Como que tu me encontrou? Como que tu achou a Maria na internet? Eu esqueci de te perguntar isso. eu não sei. Eu te achei no Instagram, não sei como.
Nossa, não sei como, assim, porque eu não lembro, assim, de você antes do Profissão Assessor, de ver ali o anúncio do Profissão Assessor. Se eu pesquisei alguma coisa sobre marketing de influência quando eu tava querendo mudar, eu não me lembro, assim. Sim. Mas eu te achei no Instagram mesmo. Não sei se foi também tráfego pago. Não me lembro. Eu só sei que apareceu lá o seu perfil. E aí eu comecei a acompanhar e falei, uau, tem muito conhecimento ali, algo muito legal. E já fui na hora ver os mini cursos, porque eu acho que tava bem. Foi bem próximo ali. Então acho que eu te conheci em Legal. 2024 mesmo. Ano passado, que massa. E eu ia te perguntar sobre as tuas inseguranças. É normal que a gente se sinta inseguro na hora de comprar um curso online. Totalmente normal, um monte de pilantra, um monte de curso que não fala nada com nada. Qual foi a tua maior insegurança antes de antes de comprar o profissão assessor? Olha, eu confesso que eu não tive tanta insegurança porque eu achei o mini curso muito rico. Então, como eu já trabalhava com isso, você foi trazendo várias dores que eu já tinha passado. E eu falei, e eu sabia que esse mercado de fato existia, que não era um curso de vender curso, eu sabia da eficácia, né, dessa área que não era tão explorada. E eu achei muito bom o conteúdo que você trouxe ali gratuito das 3 aulas. Aí Legal. eu falei assim, meu, vale a pena. Eu só não comprei a primeira vez por questões financeiras. Então, quando foi a segunda, eu falei, eu vou investir nisso, porque é, tipo, não é tão extrapolante de caro. E também eu acredito que se ela entregou no gratuito tudo isso, eu acho que no pago ia ser algo muito maior. Então eu não tive muita insegurança nesse sentido. E por ser dentro de uma plataforma confiável, tem todos esses pontos também, isso me tranquilizou. Então eu não tive tantas inseguranças porque a parte do mini curso gratuito para mim foi muito boa. Que legal, fico feliz, que ótimo. É a intenção mesmo, né? A intenção do minicurso é passar conteúdo, tudo que eu posso passar gratuitamente, e para vocês entenderem que de fato eu vou, né, fazer o máximo que eu puder ali de entregas dentro do profissão assessor, né? Porque essa é a ideia. E aí, beleza. Então tá. Agora eu queria. Beleza, Gabi aposta, investe, se joga na assessoria de influenciadores. E como fica a vida da Gabi hoje? Qual é a diferença da vida da Gabi de antes? O que que você consegue fazer hoje que tu não conseguia fazer antes? Por exemplo, na tua vida pessoal. Tá, eu acho que a flexibilidade ali, tanto de horários, eu acho que é o ápice, porque eu tenho um filho. Meu filho tem 4 anos, então é uma criança que demanda muita atenção, quer estar comigo o tempo inteiro. E acho que até uma das coisas, porque quando eu saí da agência, eu tive uma oportunidade de ir para de ir para um outro lugar, trabalhar com marketing de influência também, mas não assessorando. E eu falei, meu, eu não quero mais isso pra mim. Eu quero, sei lá, meu filho vai pra escola, mas se um dia ele tá doente ou ele eu quero poder falar assim, não, hoje eu vou ficar com meu filho em casa, poder ter essa liberdade de levar ele, buscar ele na escola, não ter uma obrigação com dias presenciais fora. Então, acho que para mim esse foi a maior questão, essa liberdade mesmo. Eu moro em Santo André, como eu falei, e eu sempre trabalhei em São Paulo. Então, sempre tive ali 1 hora e meia de deslocamento para ir para escritório. Depois da pandemia, diminuiu questão de dias que eu ia presencial, mas eu tinha alguns dias presenciais para ir. Então isso pegava muito. Eu falei, não, eu quero ter essa disponibilidade de ter mais tempo com meu filho, ficar mais com a minha família. E questões financeiras, porque eu posso crescer muito mais. Então, hoje eu não dependo mais, independente se eu trabalhar muito ou se eu trabalhar pouco, eu continuo tendo o mesmo salário. Hoje não. Hoje, se eu conseguir fechar várias publicidades, eu ganho muito mais do que se eu não trabalhar, né? Então, é um universo que tem muitas possibilidades financeiras. Então, para mim, isso foi algo que também foi fundamental, assim, para eu seguir. Muito massa. E agora conta pro pessoal. Hoje tu assessora 15 influenciadoras, então é uma galera aí do time da Gabi. E conta um pouco das tuas publicidades, assim. Qual, você tem mais ou menos o valor que você fechou em publis esse ano? Qual que é o volume de publis que vocês giram, assim? E tem alguma história marcante, assim, algum sonho que tu realizou de publicidade, ou até da tua vida, da tua vida pessoal, assim, que a assessoria te proporcionou?
Tá, ó, fui até puxar aqui do lado. Eu não tenho muito do ano passado. Ano passado foi, eu não tava com a agência tão bem estruturada quanto eu estou. Ainda estou em processo de construção ali, mas ainda não estava tanto quanto ano passado. Eu tenho desse ano. Esse ano foi mais ou menos 140 mil em publicidade, que eu fechei nesse primeiro semestre. Mas tem, eu acho que a maior realização assim tem sido trabalhar com marcas grandes que eu nunca imaginei, assim. Eu já trabalhei com marcas grandes do outro lado, mas sempre porque a agência era uma agência grande e tinha excelentes contatos. Nesses casos, são contatos meus que eu consegui conquistar ali, então para mim é muito mais gratificante. Então eu tenho trabalhado com, até vou puxar aqui, Insider, Carters, iFood, Casas Bahia, Yamaha. Então, são marcas muito grandes que a gente tem trabalhado e tem sido algo muito recompensador, assim, né? Dá um orgulhinho ali de tá fluindo, as coisas estão acontecendo. Que legal, Gabi. Muito massa, muito massa. E aí, eu queria, dito tudo isso, assim, né, contando todo esse histórico e tal, como tu se sente com a decisão de ter embarcado em trabalhar de forma autônoma, em, cara, largar a estabilidade do CLT, a garantia do salário ali no fim do mês. Como tu se sente com essa tomada de decisão? É a tomada de decisão que tu tomou no ano passado de apostar em você, investir na assessoria de influenciadores. Olha, eu me sinto muito corajosa, principalmente no cenário que a gente está vivendo hoje, né, no país, mas assim, muito feliz e esperançosa, porque eu acho que talvez eu sou muito sonhadora e eu acredito que grande parte dos sonhos que eu tenho eu vou conseguir realizar por conta desse trabalho e não vivendo no CLT igual eu vivi. Eu acho que ali era, não vou dizer impossível, mas seria muito mais difícil. E eu acho que eu sempre tive essa veia empreendedora. Então, desde criança, minha avó fazia ovo de Páscoa, eu vendia rifa de ovo de Páscoa na época, vendia trufas, essas coisas. Eu sempre tive essa veia empreendedora. Porém, a estabilidade, ela é quase irresistível, digamos assim. Quando você começa a ter estabilidade financeira no CLT, na verdade, na vida a estabilidade financeira é maravilhosa, mas se você tá dentro do CLT é mais fácil. Então é muito mais fácil você todo mês ter o seu dinheiro ali caindo na sua conta. Quando você começa a empreender, e principalmente no meu caso hoje, que eu atendo bastante influenciadores, eu já tô no momento que eu tenho uma agência, então eu tenho pessoas que trabalham comigo. Então, por exemplo, se eu não organizar e não fizer as coisas acontecer, o salário das minhas funcionárias, eu vou ter que dar um jeito de cair para elas, mas o meu só depende de mim. Então, não é uma certeza garantida todo mês, né? É, porque se precisar cortar alguma coisa, eu vou cortar o meu. E quando eu era CLT, era o contrário, eu tava tranquila porque o meu eu tinha certeza que viria. Então, é difícil, mas é muito. Ai, é muito bom ter essa sensação de que você consegue fazer as coisas, você tem feito. E. Ai, eu fico muito feliz com tudo isso. Que legal, Gabi. Então, o sentimento é de gratidão por ter tido coragem, por ser Sim, corajosa até hoje, né? sim. Porque a cada dia Muito. você tem que ir continuando, perseverando. Exatamente, perfeito, muito massa. E para a gente se encaminhando para o fim, Gabi, queria te perguntar qual conselho tu daria para Gabi do ano passado, que estava pensando nessa mudança de vida, que estava querendo isso, né? Mas ainda não tinha tomado a decisão. Qual conselho tu daria para Gabi? Ai, eu diria pra ela começar logo, assim, tipo, vai com medo mesmo, porque uma hora ele te deixa. Então você vai seguindo, e não deixa passar, porque cada mês que a gente deixa passar, cada dia ali que a gente perde, querendo ou não, a gente perde timings. Então essa área, eu não vou dizer que ela tem os períodos, mas tem períodos que você ganha muito mais dinheiro que outros. Então, se você deixar para depois, você pode perder oportunidade muito boa, você pode perder oportunidade de épocas onde o mercado está muito aquecido. Então, eu diria, assim que você tá pensando, vai com medo, vai com insegurança, vai com outro trabalho junto. Se você tem essa disponibilidade de se desdobrar em 10
Vai porque é só um período, não é pra sempre. Depois de um tempo as coisas fluem e melhoram. E acho que esse seria o conselho. Eu falo pra Gabriela, vai com medo mesmo, vai sem coragem que vai dar tudo certo. Que massa, é isso mesmo. E tu falou uma frase na tua resposta anterior que me chamou muita atenção, assim, acho que é uma mensagem muito legal pra gente finalizar, que é que tu sente hoje que o teu trabalho atual, que é a assessoria de influenciadores, vai te levar para a vida dos teus sonhos. Coisa que um trabalho formal, não vou dizer, tu falou bem isso, né? Não vou dizer impossível, mas muito difícil conseguir chegar onde eu quero chegar. E eu acho que o trabalho é isso, né? O trabalho é a ponte para a realização dos nossos sonhos. O trabalho não é o fim, ele é o meio para que a gente tenha uma vida mais confortável, uma vida mais feliz, mais grana, mais liberdade, mais tempo com a família, mais o que a gente entende que é melhor para a gente. E se a gente está num trabalho em que a gente não enxerga, né, não enxerga que aquele trabalho vai te levar para a vida que a gente sonha, provavelmente a gente está no trabalho errado. Provavelmente a gente não está trilhando a trilha que é pra gente. Pode ser para outra pessoa, mas aquela talvez não seja a nossa trilha, né? Eu costumo dizer muito isso, assim, eu costumo dizer, cara, o trabalho é a ponte para a realização dos nossos sonhos. E isso eu falo para os meus colaboradores também, né? Se aqui na The Cultures tu não vai encontrar, tu não sente que a gente está te levando para o teu sonho, ou a gente está fazendo uma coisa de errado, ou aqui não é o espaço dessa pessoa, né? Então, não estou falando só para quem é aluno, para quem é assessor, não, o trabalho é para quem. O trabalho é a ponte para a realização dos nossos sonhos, independente de qual cenário em que a gente esteja. Eu acredito muito nisso. E fico muito feliz de saber que a assessoria é a ponte para a realização dos teus sonhos. E que tu vê isso, né? Que tu se vê nesse lugar. Muito massa. Amei, Gabi. Total, é isso mesmo. É, tem sido assim uma oportunidade mesmo. Que massa. Agora a gente vai encerrando. Eu quero só te perguntar se eu deixei de te perguntar alguma coisa, se tu queria compartilhar alguma coisa com a gente que eu não perguntei, que a gente deixou passar. Ah, eu acho que não, eu acho que é isso mesmo, e acho que se a pessoa tem a dúvida de, ai, mas eu não sei como começar, como fazer, gente, igual eu até brinquei no começo, queria ter tido essa ideia antes, a Maria dá todas as pedras, dá o caminho das pedras, né? Ela também dá as pedras para você utilizar ali, todas as ferramentas, todas as dicas, de fato use para trilhar, não fica pensando, ai, mas. Ah, mas não, só vai, entendeu? Tira esses mais daí e vai. E ali mesmo no curso, ela dá todas as instruções para você literalmente só seguir e embarcar nessa. No meu caso, eu tinha experiência, mas se eu não tivesse, até para as minhas colaboradoras, eu pego muitas pessoas que não têm, eu dou o curso da Maria, eu falo, vão, porque ali eu sei que vocês vão aprender tudo do zero e vão de fato conseguir trabalhar nessa área. E é um mercado que tem muito potencial, muito chão, e é isso, a cada dia surgem mais influenciadores. E tem poucas pessoas capacitadas para atender essa demanda de influenciadores que tem aqui no Brasil. Então, é um mercado que ainda é o momento de você trabalhar com isso. Então é isso, Gabi. Obrigada pela tua presença, obrigada pela tua Obrigada a história, por ter você. compartilhado. Amei bater esse papo aqui contigo. E a gente se encontra muito ainda pela frente. Tem muito chão para tem muita estrada pra gente caminhar juntas, tá? Com certeza. Obrigada, Maria. Obrigada a todo mundo Imagina. que acompanhou aí. Se vocês, vou fazer meu jabá também. Eu vi que tinha algumas perguntinhas. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, podem me chamar aqui no Instagram. Vamos trocando sobre esse universo, porque é muito legal compartilhar com outras pessoas sobre todas todas essas áreas do marketing de influência. É isso mesmo. Ô, gente, eu não consigo acompanhar muito o chat, tá? Porque eu fico aqui perguntando e eu tenho todo o meu roteirinho aqui. Então, às vezes, eu perco o pessoal do chat mesmo. Agora eu vou postar no feed essa live e vou deixar a Gabi marcada lá. Então, vocês podem clicar, mandar direct pra Gabi, mandar direct pra mim, o que vocês precisarem, Sim, tá? É isso aí. Obrigada, Gabi. obrigada. Boa noite, gente. Tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau, tchau.